Então, pessoal, nossa aula tem como tema equilíbrio químico e hoje eu vou falar os fatores que afetam o equilíbrio, né, o equilíbrio químico. Só que antes eu vou fazer uma breve recapitulação da videoaula, né, se alguns assistiram. A videoaula era falando exatamente desse equilíbrio químico. Eu vou começar aqui por reações reversíveis. Né? Essas reações reversíveis é aquela que se processa em dois sentidos, né, que é o sentido direto, que vai dos reagentes aos produtos, e o sentido inverso, que vai dos produtos aos reagentes, né? Esse sentido 1 é denominado direto ou reação direta, né, que são os reagentes transformando-se em produtos. E o sentido 2 é denominado de sentido da reação inversa, né, sentido inverso, que vai à medida que os produtos são formados, né, eles regeneram e se iniciam-se em reagentes, né, então deu para entender aqui, né, essas reações reversíveis. Sim, deu sim. Reversíveis é quando acontece nos dois sentidos, né, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Vou pegar aqui a caneta. E para ser uma reação de equilíbrio, ele tem que apresentar essas duas setinhas, né, que indicam duas velocidades, velocidade direta e velocidade inversa. Continuando, né, algumas observações que você tem que ter para as reações reversíveis. E para as reações químicas acontecerem, né, quando a gente coloca as reações químicas, e para serem reversíveis, ela tem que ter duas velocidades, né, tem que apresentar essa setinha. Quando ela não apresenta as duas setinhas, pessoal, ela vem com a setinha assim, ó. Né, aqui indica que tem duas velocidades, né, vem com essa setinha quando elas não vêm com essas duas setinhas. Sempre vem assim. Tem duas velocidades. Quando a reação envolve gás, o sistema tem que estar fechado, né? Quando ele envolve gás, e somente uma reação reversível vai atingir o equilíbrio, né? Porque uma reação irreversível, ela não atinge o equilíbrio. Então, essa reação aqui que eu coloquei, de A mais B formando C mais D, ela só tem uma seta. Como ela só tem uma seta, ela só acontece no sentido direto. Como, por exemplo, queimar o papel vai acontecer só no sentido direto, porque não tem como eu voltar. Eu tenho um reagente, que é o papel, aí vou queimar e vou formar os produtos. Não tem mais como eu transformar os produtos, né? Voltar ao papel. Aí essa reação é uma reação irreversível. Eu acho que deu para entender a reação reversível e a reação irreversível, né? Aqui, até aqui tá bom, né? Até aqui. Sim. Aí vamos aqui para o que é um equilíbrio químico, né, como nas reações reversíveis, e as reações direta e inversa processam-se, né, elas continuam e até entrarem no estado de equilíbrio, quando o equilíbrio é atingido, né? Quando esse equilíbrio é atingido, as velocidades, elas são iguais, né? Nós temos o gráfico, né? A variação da velocidade direta e inversa mostrada no gráfico, né? Então, quando acontece o equilíbrio, que é aqui no ponto B, no B, aqui é onde vai acontecer o equilíbrio químico, ou seja, quando a velocidade direta e a velocidade inversa, elas se igualam, né? Então, nós temos aqui o ponto de equilíbrio, quando essas velocidades se igualam. Então, esse é o gráfico do equilíbrio químico, em que a velocidade direta, né, que é o VD, e velocidade inversa, que é o VI, se iguala quando o equilíbrio químico é alcançado. Então, alcançou o equilíbrio, e aqui nesse ponto, nós temos a velocidade direta igual à velocidade inversa. Porque no início da reação, né, no início de uma reação, você tem quem primeiro? Você tem os reagentes, né? E logo, a velocidade direta, ela é a máxima, né? Logo, essa velocidade direta, ela é a máxima. E com o passar do tempo, quem é que vai surgir? Vai ser os produtos que vão sendo formados, né? E começa a existir a velocidade inversa. E quando ela se iguala, é o equilíbrio químico. Deu para entender, né? Sim. Pronto. Aí, quanto ao número de fases, que eu coloquei aqui ainda falando de equilíbrio químico, uma reação química, se vocês observarem aqui, eu tenho uma reação química e eu posso ter, em número de fases, eu posso ter as reações que são homogêneas,
Reagentes e produtos constituem a única fase, que é a fase de agregação, ou seja, todos estão no estado gasoso, né, que é esse estado aqui físico. Então, nós dizemos que tem uma fase heterogênea, né, que é heterogêneos, né, quando o equilíbrio aqui é heterogêneos, reagentes e produtos possuem fases de agregação diferentes, né, aqui temos o sólido, no estado aquoso e no estado gasoso. Então, quanto à natureza dos participantes, nós temos dois tipos de equilíbrio. Nós temos os moleculares, reagentes e produtos formam as moléculas, né, e temos o equilíbrio iônico, que é quando vai formar os íons, né, o íon cátion e o íon que é o ânion. Né, pelo menos um dos participantes é uma espécie iônica, né, que numa reação química, pelo menos um dos participantes eles vão se tornar uma espécie iônica, né, vão formar íons. Quando não formam íons, nós chamamos de moleculares. Algumas propriedades, pessoal, que eu já até coloquei para vocês, né, as propriedades do equilíbrio, as propriedades microscópicas do sistema continuam existindo durante o equilíbrio químico, pois o mesmo é dinâmico, né, o equilíbrio dinâmico, até eu dei o exemplo do choque, né, que ele não para, né, tanto acontece no sentido direto quanto inverso, assim por diante, né, vai acontecendo direto do reagente para o produto e do produto para o reagente, por isso nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Quando a reação envolve gás, né, quando a gente está trabalhando com gás, só ocorre equilíbrios em sistemas fechados, viu? Aqui seria uma informação importante. Mas existe equilíbrio em um sistema aberto, né, toda reação reversível, em um sistema fechado, em algum momento atinge ao estado de equilíbrio. Só quando a gente está trabalhando com gás que tem que ser em sistema fechado, viu? Após o estabelecimento do equilíbrio, as propriedades macroscópicas do sistema permanecem constantes. Quando uma reação entra em equilíbrio para as concentrações do reagente dos produtos, permanece sempre constante. O sistema tem que estar isolado. Outra propriedade é somente os fatores externos ao sistema alteram o equilíbrio químico, que é o que a gente vai ver, né? Esses fatores são temperatura, concentração e pressão, que é o que a gente vai ver agora. Esse é o gráfico do equilíbrio químico, né, graficamente, mostrando aqui o gráfico do equilíbrio químico e outros gráficos que eu vou mostrar para vocês. Então, além do gráfico da velocidade, que a velocidade direta é igual à velocidade inversa, né, esse gráfico aqui, que é... Além desse gráfico, nós temos outros gráficos, que é o gráfico da concentração, que essa concentração é dada em mol por litro, né, que é concentração versus o tempo. O equilíbrio químico pode ser atingido nesses três casos, né, como, por exemplo, no primeiro caso, que eu vou citar aqui, ó, que é parecido com o gráfico do equilíbrio químico, por que está indicando que é concentração? Porque temos esse colchete aqui ao lado. Se está colchete, né, está indicando que nós estamos trabalhando com concentração. Então, aqui me diz o que nesse gráfico? Que o rendimento desse tipo de reação é de 50%, né? Porque a concentração de reagentes e produtos são iguais após aqui atingir o equilíbrio químico. 50%, né, na velocidade direta e 50% na velocidade inversa. O outro gráfico, que é esse gráfico aqui, onde o reagente é maior que os produtos, vou ver se eu coloco aqui, ó, reagente maior que produto. O rendimento é inferior a 50%, se a gente for estar trabalhando ao rendimento, né? Pois a concentração dos produtos é menor que a concentração dos reagentes. Como você pode ver aqui, a concentração dos produtos é menor que a concentração dos reagentes. Já no gráfico 3, a concentração aqui dos produtos é maior que a concentração dos reagentes, nesse gráfico 3. O que quer dizer que o rendimento dessa reação, ela é superior a 50%. São os três gráficos que a gente trabalha. E as concentrações têm que ser constantes e não necessariamente iguais. E essas concentrações, as constantes de equilíbrio, pessoal, foi o que vocês tiveram mais dificuldade, eu acho, como montar a constante de equilíbrio, né? Essa constante de equilíbrio. Mas é bem simples e fácil de fazer. Na reação química que eu tenho aqui, eu tenho os reagentes e tenho aqui os produtos. Eu disse para vocês que a constante de equilíbrio, né, que a regra geral,
KC igual produto dividido pelo reagente. E aqui fora vai ficar o número de mols, né? Aqui, se tiver número de mols, você coloca. Se não tiver, se for só um, não precisa você colocar. Que o número de mols é representado aqui pela letrinha D, o número de mols, né? São aqueles números estequiométricos que ficam à frente da substância. Então, aqui nessa substância, nessa reação química, eu peguei primeiro os produtos. Lembrando, um bizu para vocês é que em concentração, em KC, né, que a gente está trabalhando em concentração, constante de concentração, não entra sólido. Tudo que estiver no estado sólido, você elimina, não coloca. Você só coloca se estiver nos outros estados, menos no sólido. Já para KP, que a gente está trabalhando com pressão, só entra as substâncias que estão no estado gasoso. Se você observar aqui, nós temos um tipo de equilíbrio que é homogêneo, né? Então todos eles estão no estado gasoso, né? Então, aqui vai entrar em KC. Aí você começa aqui pelo primeiro produto, né? Que é o C. Aí você coloca, abre colchete, né? Como já está aqui, coloca o C dentro e depois você coloca o número de mols, que aqui é representado pelo Czinho. Vezes, não é mais, é vezes. Aí abre novamente o colchete e coloca outra substância, que aqui é o D. Fecha o colchete e coloca o Dzinho, que seria um número de mol. Dividido pelos reagentes, né? Que seria o A, Azão e Azim, né? Vezes Bzão e Bzinho. Então, a concentração sempre vai ser dada concentração de mol por litro. Sempre vai ser concentração de mol por litro. Aqui a gente está falando quimicamente, viu? Mas matematicamente falando, é o que eu passei para vocês, 2 questões de cálculo. Quimicamente só é isso. Aí eu vou colocar aqui para vocês, constante de equilíbrio em função das concentrações Kc. Constante de equilíbrio em função das concentrações Kp. Né? Então, eu tenho aqui a lei da velocidade, que eu já coloquei para não escrever, porque com o mouse demora mais. Velocidade 1, quem é a minha velocidade 1? Vai ser quem? Que é a velocidade direta, né? No início, quando você tem a velocidade direta, você vai ter quem só? Só os reagentes. Então, eu tenho a velocidade 1, que é a constante 1, né? A concentração de M2 vezes a concentração de H2. Esse 3 aqui, pessoal, esse número de mols que tem aqui, que é o coeficiente estequiométrico. E velocidade 2, que é igual a aqui já os produtos, né? NH3, fecha colchete, coloca o 2 aqui de mol. Porque é só para mostrar como se chegar à constante do equilíbrio. No instante do equilíbrio, nós temos velocidade 1, que é a velocidade direta, é igual a velocidade 2. Aí você coloca aqui para chegar simplesmente nessa regra geral. Aqui é só para chegar nessa regra geral. Né? Então, como você tem aqui a divisão de 2 constantes em matemática, origina-se uma terceira constante. Então, K1 dividido por K2 é igual a Kc, que é a constante de concentração. Então, a regra geral é que Kc é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Colocando aqui em Kc, pessoal, se vocês observarem aqui, eu coloquei. Primeiro começa pelos produtos. Se eu só tenho um produto, que é a amônia aqui, ó, é uma substância, eu vou colocar NH3 dentro do colchete, né? Fecha colchete e coloca o número de mols, que é 2, dividido pelos 2 reagentes. Você começa sempre pelo primeiro reagente, não começa aqui pelo segundo. Abre colchete, coloca aqui dentro o N2, fecha colchete, como não tem o número de mols ali, que é 1, não precisa colocar. Vezes, abre colchete, H2, fecha colchete e coloca o 3 aqui. Kc só varia com a temperatura para uma mesma reação. Outras informações, para poder chegar em outros exemplos, que eu vou fazer aqui para vocês, é que na expressão de Kc, as substâncias na fase sólidas não serão estritas, né? Não entra nessa constante. Você elimina, tira. O Kc só varia com a temperatura e o valor de Kc indicado indica o rendimento da reação que a gente vê depois. Então, Kp, pessoal, aqui em termos de pressão parcial, que é Kp, é do mesmo jeito, só que tem uma coisa, em Kp só entra gás, não entra sólido, não entra líquido, não entra no estado aquoso, só entra se todos estiverem no estado gasoso. Tia Iva, se tiver no sólido, você elimina, né? Estava feita a sua
constante KP, estava feito. Só que aqui, pessoal, ó, na constante, vou apagar aqui, viu? A mudança é o seguinte, você pode usar esse P dentro do colchete e você pode optar por não usar. Vai ter algum exercício que vai ter, por isso que eu coloquei o P dentro do colchete. Mas se você quiser colocar só a substância e o coeficiente estequiométrico, beleza, tá certo também. Você pode colocar fora, sem o colchete, sem os parênteses, poderia vir aqui fora sem os parênteses, e poderia vir com a substância só dentro do parêntese. A única diferença de KC para KP, quando você organiza, é que você troca o colchete pelos parênteses. Né? Quase a mesma coisa assim, é diferente, porque aqui agora é dado impressão parcial e impressão a gente trabalha com a atmosfera, né? A ATM, a impressão tem que estar em ATM, e lá a gente trabalha com mol por litro. Eu vou colocar aqui outros exemplos para vocês e vou fazer de uma forma bem diferente que vai dar para vocês compreenderem, mas é bem simples, é equilíbrio químico. Algumas informações importantes de KP. O bizu que eu dou para vocês é que em constante de KP, pressão parcial só entra se tiver na fase gasosa. Se tiver em qualquer outra fase, não entra. KP só varia com a temperatura, o valor de KP indica o rendimento da reação. Eu vou colocar aqui outras reações químicas para dar para vocês entenderem. Vou até escrever. Eu vou ter aqui, eu vou colocar as duas setas, porque eu estou trabalhando com equilíbrio, né? E vou colocar 2SO2, formando SO2. Peraí. Também está no estado gasoso, né? No estado gasoso. A gente está no estado gasoso. Vai ser bem simples. Aí eu vou colocar outra em que vou ter o tipo de equilíbrio heterogêneo. Vou colocar aqui só outra aqui para a gente finalizar. Cu. Eu quero formar a constante Kc. Lembrando, vou só dizer o bizu novamente, que a concentração Kc, né, representado aqui pelos colchetes, não entra sólido. E a concentração Kp, que é dado aqui, se a gente for falar, trabalhar matematicamente, teria um resultado em unidade de atmosfera. E Kc seria mol por litro. Então, quando eu quero colocar apenas na constante, eu estou trabalhando quimicamente, vou até mudar aqui a cor da caneta. Quimicamente, eu ainda não estou trabalhando matemática aqui. Como é que eu vou colocar a primeira reação química em Kc? Essa primeira reação química, eu vou colocar o quê? Kc. Aí entre colchete. Não entra sólido, deixa eu ver onde é que está aqui. Ah, sim, certo. Não entra sólido. Todos os gasosos entram. Se for líquido, entra, só não entra sólido. Aí eu vou aqui, abre colchete, vou colocar aqui o SO, meu S é parecido aí com o 5, né? SO2. Eu achei que era um 5. O SO2, viu? Aí fecha e coloca o número de mols que está aqui, que é 2. 3. O 2, quer dizer, Dois. oh, meu Deus do céu. Como eu tenho dois produtos, eu vou abrir outro. Pronto. Aí eu vou colocar aqui o O2. Não fica perfeito, viu? Porque eu estou com o mouse. Pronto. Coloquei os dois produtos. Como eu só tenho um reagente, que é o SO3, eu vou dividir aqui pelo reagente. Deixa eu ver onde é que está de novo o meu. Abro o colchete, aí coloco o SO3 completo, viu? Fecho o colchete e o número de mols é 2 aqui, né? Parece um... Fazer assim que é melhor. Pronto. Só isso. Como é que você vai fazer em KP? Do mesmo jeito, do jeito que está montado aqui. Então, todos no estado gasoso? Todos no estado gasoso não entram em KP? Isso. Fica do mesmo jeito. Aí, o que é que você vai ter que fazer? Só tira o colchete e coloca o parêntese. Lembrando, como eu disse para vocês, vão ter algumas questões que o P de pressão vem dentro, viu? Vou colocar aqui, diferente aqui. Deixa eu ver onde é que está o meu... Aqui.
Kp, só para mostrar para vocês, Kp igual a... Aí colocar aqui o tracinho, aí abre parênteses. Se você for colocar o P dentro, pode, mas se quiser colocar do jeito que está aqui, você continua. SO2, fecha, vezes o O2. Depois divide pelo reagente, que é SO3. Deu para entender agora? E coloca o 2 aqui, né? É um número. Deu sim. Pronto, só é isso, quimicamente falando, viu? Vamos só finalizar aqui com essa segunda reação. Vou colocar aqui a segunda reação. Eu vou trabalhar com KC. Aí agora só usa o hidrogênio e a água. Exatamente, olha aí, já compreenderam. Pochete, né? Aí eu vou eliminar o CuO, porque está no estado sólido. E no reagente eu só vou usar aqui o hidrogênio e vou eliminar aqui nos produtos o cobre, né? E vou utilizar somente a água. Então vai ficar H2O dividido pelo... Ai, tá certo, eu já ia dizer, o pochete aqui tá errado. Dividido pelo H2. Fecha. Não temos coeficiente estequiométrico, é um, não precisa colocar. Kp. Só entra o estado gasoso, Kp. Aí, Kp você vai colocar, abre, parêntese, a água que está no estado gasoso e o hidrogênio novamente, né? Pronto, só isso. Teve Se alguém, colocar o P também tá certo? tá certo sim, viu? Quando você for trabalhar com Kp, em alguns exercícios, eles vão me dar assim, ou o P vem dentro, vou colocar essa mesminha, viu? Parêntese, aí você coloca o P grande, né? Aí você coloca a substância, porque aqui esse P indica pressão. H2O, aí fecha, e se você tiver o coeficiente estequiométrico, que é o número de mol, você coloca aqui fora. Aí você vai para a substância aqui, ó, para outra. O P novamente, coloca o H2. Pode ficar sem colocar? Pode. Pode ficar, viu? E coloca. E aí, em alguns exercícios, pode vir assim também. Alguns livros vocês vão encontrar assim. O P, né? Porque quem não usar o parêntese, quando colocar o P fora, você tem que tirar totalmente do parêntese. Aí você coloca a substância aqui fora, né? Que está minúsculo, viu? O carro do mouse aqui. E vai colocar o número de mol, se tiver, aqui, ó, do lado do P. Se fosse um 2, você colocaria aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui CO, para depois a gente ir para a matemática, né? Fazer o que estava lá no exercício. Está no estado gasoso, mas vou colocar aqui o gás hidrogênio, H3O, H. Está no estado aquoso. Pronto. E vou colocar aqui em KC primeiro. Vou colocar aqui embaixo KC. Primeiro, eu disse para vocês que KC não entra sólido. Então, como ficaria aí? Tudo aqui é tudo uma substância só, viu? Quando não tem mais, eu vou abrir o colchete, né? Como é que tá aqui? Sim. Vou abrir aqui o colchete. E como isso aqui tudo é uma substância só, o produto, tudo isso aqui é uma substância só. Porque eu coloquei distante devido ao mouse, não está... Né? Aí vou colocar C, H3, OH, e fecho o colchete. Como não tem, nessa reação aqui, não tem nenhum... Quer dizer, o coeficiente estequiométrico é 1, não precisa eu colocar. Eu só tenho um produto, por isso que eu vou colocar só um, viu, Vinícius? Se fosse 2 produtos, depois do mais, né, tivesse mais, tivesse outro produto, aí você colocaria vezes, não pode colocar o mais. Vezes, aí abre o colchete,
Coloca a substância e fecha colchete novamente. Como só tem um, fica só um aqui, viu? Aí eu vou colocar agora os reagentes. Eu observo os reagentes. Abre o colchete, vou colocar o CO. Sara está entendendo? Sara está participando, né? Vezes. Aí vou colocar a outra substância aqui, ó, que é o H2. Fecho o colchete. E coloco o número de mols lá, que é 2. Ó, esse aqui tem. Pronto, aqui tem que ser multiplicando, e nunca uma adição, né? Somando. Aí, se você for trabalhar com Kp, for trabalhar aqui com Kp, como era que você iria colocar? Lembrando, pessoal, Kp só entra no estado gasoso. Aqui, como está no estado aquoso, não entra, só entra se estiver no estado gasoso. Tanto você pode colocar o 1, como pode deixar sem e colocar só os reagentes. Aí você coloca os reagentes, CO, fecha, aí vezes, aí H2, aí coloco o 2 aqui, pronto. Pronto, ficava só assim, viu? Esses dois exemplos. Ah, se fosse nos reagentes, professora, se no reagente não entrasse nenhum, ficaria do mesmo jeito, viu? E não precisaria colocar um Ivani, embaixo. então como é que faz a multiplicação, o resultado dos dois, do KC e do KP? Aqui a gente está trabalhando quimicamente só com a montagem de KC e KP. Não estou trabalhando com matemática ainda. Agora nós vamos para matemática. Agora nós vamos aqui para matematicamente falando. Até aqui nós estamos na química, só química, não nada de matemática, só é isso. Deu para clarear agora, para entender como arrumar essas equações? Aí teve alguma questão que eu passei para vocês que não existia reação química, mas existia o KC. Eu pedi para vocês montarem a reação. Aí, como era que vocês montariam? Começava pelos reagentes, né, que estão aqui embaixo, são 2, né, você colocaria desse mesmo jeito, CO mais 2H2, aí estado gasoso, né, coloca a setinha e colocava o produto. Quando não tem a reação, tem KC, você tem que montar a reação. Agora a gente vai para a pura matemática, pessoal. Pura matemática, que é também o outro jeito de ser cobrado em vestibulares, viu? Nós temos aqui o pentacloreto de fósforo, é um reagente muito importante em química orgânica. Ele é preparado em fase gasosa pela reação. Nós temos a reação química, né? O exercício que já nos forneceu. E diz o seguinte: um frasco de 3 litros contém as seguintes quantidades de equilíbrio, em uma temperatura de 200 graus Celsius. Então, ele me deu, né, a quantidade de equilíbrio para cada substância. Né? Cada substância vai ter uma quantidade de equilíbrio. Ele me deu aqui para o PCl5 0,120 mols. Está em mols. Só que concentração eu trabalho, né, lembrando que concentração, que é representada pelo colchete, eu vou trabalhar em mol por litro. Viu? Em mol por litro. Só que não está. Eu tenho que transformar. Aí ele me deu aqui 0,6 mols de PCl3 e 0,0120 mols de Cl2. Calcula o valor da constante de equilíbrio, né? Calcula o valor da constante de equilíbrio em mol por litro. Quando eu estou falando em mol por litro, pessoal, em mol por litro, eu estou trabalhando concentração, né? Primeiro você vai montar a constante quimicamente. Depois é que você vai para a matemática. Primeiro você vai montar a constante. Colchete. Quem é o produto? PCl. PCl5. Tem número de mols? Se é um, não precisa eu colocar. Aí você vai aqui. Eu comecei a montar a constante. Eu posso fazer outros passos sem ser a constante? Pode. Vou pela constante, depois eu explico como vocês poderiam fazer. Vou aqui. Quem é o meu primeiro reagente? PCl3, né? Vou aqui, ó. Primeiro, né? Se você não fizesse isso aqui primeiro. Mas eu gosto de fazer porque já te dá um norte.
né? Você poderia tirar os dados fornecidos pelo exercício de cada substância, né? Você ia colocar, começar aí a primeira substância que ele me deu foi o PCl5, não foi? PCl5. E ele me deu um valor de 0,120. Agora é pura matemática, viu? Esqueça a química aqui. Mols. Depois, a outra substância que ele me deu foi PCl3, que é igual a 0,6, né? 6 mols. E, por último, ele me deu a substância Cl2. São as informações que eles estão me dando, que o exercício está me dando. 0,0120. Pronto. Coloquei as informações, já tirei as informações, o que é que você vai fazer? Né? Você tirou as informações, sei pelas informações, então, depois disso, o No que é caso aí, você que... vai dividir pelo número de mols, né? Oi? No caso aí, é para dividir pelo número de mols, né? De litros, mols por litros. Aí, como eu tenho que trabalhar a concentração em mol por litro, você já poderia fazer direto. Eu vou fazer direto, viu aqui? Dividido por 3, né? Que é o litro aqui, ó, para transformar em mol por litro. Aí eu divido tudo por 3, aqui, ó. Por quê, Tiago? Porque ele está dizendo que é um frasco de 3 litros. E como eu vou trabalhar com a concentração de mols por litros, aí você vai ter que trabalhar com a concentração molar, né? Que é mol por litro. Então, você vai dividir o mol pelo volume. Então, você vai ter que... Aí você divide cada um. Você pode dividir separado, tirar os dados e separar. No primeiro, se você for colocar aqui, né, 0,120 dividido por 3 vai dar igual. Né, 0,04. Bom, 0,04 mol por litro, viu? Não esqueça da unidade. Vai dar esse valor. Aí, 0,6, 0,0 dividido por 3, vai dar quanto? 0,2. 0,2. Aqui eu estou transformando em mol por litro, viu? Vou até colocar aqui a unidade. É o cloro, é 0,0120 dividido por 3. Vai dar quase esse valor aqui, né? Só aumenta um A zero, ó. 0,004. 0,0. Pronto. No Enem é o que vocês têm que se preocupar. Também, quimicamente e matematicamente, né? Pronto. Aí agora, como eu já achei as concentrações, que a gente trabalhou em concentração, viu? Aí, como eu já montei aqui, pessoal, ó, passei, né? Que agora você poderia fazer essa parte da montagem, que seria o segundo passo. Né? Como eu já montei aqui, foi o primeiro passo que eu fiz, aí você só substituir esses valores. Quem é PCl5? Aí você coloca o valor de PCl5. Quem é PCl3? Você coloca o valor de PCl3. Quem é Cl2? Você coloca o valor. Eu vou colocar aqui, matematicamente, né? Então, o valor de PCl5 dentro do colchete vai ser 0,04. Fecha, peraí, é esse aqui mesmo. Aí, quem é o meu primeiro reagente, que vai vir PCl3, você coloca o valor de PCl3, que é 0,2, vezes 0,004. Aí primeiro faz a multiplicação para depois dividir, né? Exato. Aí logo, né, como não tem, como o número de mols de cada um aqui, que é elevado é 1, você não precisa fazer a multiplicação, né? Então, você já vai direto. Essa é a mais fácil que tem. Então, você vai repetir novamente. Você já pode tirar aqui do colchete, se você quiser, já que nós estamos trabalhando em matemática agora, né? E 0,2 vezes 0,04 vai dar quanto? Vai dar 0,0008. 0,0. São 3 zeros? 008. 0,8. Aí agora só você fazer a divisão. Para C vai dar
É 0,04 dividido por esse valor aqui embaixo. 50. Então, vai dar... 50 mols por litro. Dividiu aí, Vinícius? Já, deu 50 mols por litro. Pronto, 50 mols por litro. Resultado, a alternativa correta aqui, a alternativa Ah, B. sim, agora entendi. Pronto, eu vou para É outra fácil. questão. O complicado é fazer a conta sem a calculadora. Numa das etapas de fabricação do ácido sulfúrico, ocorre a transformação do dióxido em dióxido de enxofre, né? Então, nós temos a reação, e ele diz, se em determinadas condições de pressão e temperatura existir um equilíbrio em recipiente, né? Ele me deu o recipiente e ele me diz aqui o litro, que é 4 litros. Aí ele vai me dar os mols de cada substância, que é 0,80 mol de SO2, 1,25 mol de O2, que é de cada substância que está participando, 2, mols de SO3. Determine o valor da constante Kc, né? Ele está já dizendo qual é a constante, viu? Nem disse mol por litro, ele já disse a constante. Aí o comentário, perceba que o problema fornece a quantidades no equilíbrio, em mol e no volume, mas não as concentrações em mol por litro. É o que a gente tem que fazer, pegar esse número de mol e dividir pelo litro, que é para transformar, chegar na concentração em mol por litro. O primeiro passo, se vocês quiserem começar, é tirar as informações. Você começa pelos produtos ou pelo reagente. SO3, ele me deu quanto? Quantos mol? SO3, cadê SO3? 2, né? Vou começar pelo produto, viu? Porque é de acordo com a concentração quando a gente monta, né? Que é dividir em produto com o reagente. Então, ele me deu 2, né? 2 mols. Agora, eu vou começar pelo primeiro reagente, SO2, 0,80, né? 8. O reagente, vou apagar. O segundo reagente, que é o O2. Posso colocar na ordem que está no exercício? Pode, gente, não tem problema. Porque eu gosto de colocar de acordo com a constante, quando a gente está montando. Aí, esse outro valor aqui de O2 é 1,25. 4 litros. Bom, dividindo, eu estou transformando já na concentração. E o resultado dessa divisão, né, transformando em mol por litro, vai ser... Deu 0,5, Vinícius. Esse 2 dividido por 4, é 2,0 dividido por 4 vai dar 0,5 vezes. É 0,5, eu me enganei. 0,5 mol por litro. Transformei na constante, viu? É o valor que eu vou trabalhar. É 0,80 dividido por 4. 0,2. 0,2. Mol por litro. É, Viu? 0,2. Mol por litro. Aí, 1,25 dividido por 4. Dá 0,3125. 3, 1, 25. 2,5, né? Mols por litro. Pronto. Aí, o próximo passo é você montar a constante. Você vai montar a constante, quimicamente, né? Falando, em que você vai tirar quem é o meu produto. Né? SO3? 2 SO3. Pronto. Aí você coloca em parênteses a substância e coloca o 2 aqui fora. Quem é meu primeiro reagente? 2 SO2. Pronto. Coloquei o SO2 dentro do colchete e coloco o número de mols aqui em cima. Vezes próximo reagente. O2. O2. Tem número de mols? Tem não, né? É 1, mas não precisa colocar. Pronto. Montei a constante, quimicamente falando, agora eu vou para a matemática, né? Substituir os valores. Você substituir aqui os valores de Kc, porque quando você está trabalhando nessa divisão, quando você vai trabalhar com a matemática, você pode até tirar o colchete e substituir pelo parênteses. Ivani, mas se a pessoa quiser ir direto, assim, do cálculo, não Pode nem precisa ir fazer direto. esse colchete, pode ir direto, né? Pode ir direto, você não precisa melhor o parênteses. Vou colocar aqui o valor de SO3, 0,5, né? É sim. Dividido por SO2, qual é o valor?
0,2, né? 0,2. 0,2. E como ele tem o 2 aqui em cima, né? Vezes. O outro é 0,325. Pronto. Aí agora, como é que se faz a multiplicação? Como é que eu faço a Tem que multiplicação? resolver logo essa potência aí. Que estão do lado de Pronto. fora. Exatamente. Aí você faz, vou fazer logo no começo ali, ó. Vou tirar aqui, né, aqui, dar essa potência aqui de fora, esses dois, aí você vai fazer 0,5 vezes 0,5. Que vai dar quanto? 0,25. 0,25. Depois, do mesmo jeito, 0,2 vezes 0,2. Vai dar quanto? 0,04. 0, dá para entender? Estão entendendo? Sim. Aí agora você coloca 3, 1, 2, 5. Então, bem bonitinho, né? Pronto. Aí agora você só é fazer a multiplicação primeiro e depois dividir. 0,04 vezes 0,3125 vai dar quanto? 0,125. 1,25. E divide 0,25 dividido por esse valor, que a constante Kc vai ser o resultado de Kc. Vai ser 20. Como não tem as alternativas, né? Kc vai ser igual a 20 mols por litro.